Está no ar a noite desportiva deste sábado, sejam bem-vindos. Hoje damos destaque, naturalmente, à vitória do Chelsea na Liga dos Campeões. Os Blues venceram o Manchester City por 1-0 e conquistaram o segundo troféu na principal prova da UEFA. Este é um assunto que vamos naturalmente abordar daqui a pouco, mas neste programa há espaço também para as outras modalidades. Em estúdio, esta noite comigo, Carlos Duarte, é o nosso especialista de arbitragem, advogado, ex-árbitro de futebol de primeira categoria, mas tenho aqui comigo também o Pedro Fonseca, subcoordenador da Dragon Force Foz, e ainda José Pedro Pereira, jurista e pós-graduado em Organização e Gestão no Futebol Profissional. Meus senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Já vamos à conversa. Por agora, impõe-se o direto até à Ribeira do Porto, onde está o jornalista José Pedro Fernandes. Boa noite, José Pedro. Há pouco registaram-se confrontos entre adeptos do Manchester City e a polícia. Há registro de 2 detidos. Qual é a situação nesta altura? Reportagem em direto do jornalista José Pedro Fernandes, a partir da Ribeira do Porto, onde os adeptos do Manchester City têm estado envolvidos em confrontos com a polícia. Os Citizens hoje saíram derrotados do Estádio do Dragão por 1-0. O Chelsea conquistou a Liga dos Campeões com um golo de Kai Havertz. Pedro, o Chelsea voltou a ter o comportamento que vimos nesta equipa ao longo desta temporada, desde que Thomas Tuchel assumiu o comando da equipa, marcou primeiro e depois foi gerindo essa vantagem durante o encontro, numa partida que de facto não teve muitas ocasiões de golo. Sim, E analisamos um lance perto do intervalo. O guarda-redes do Manchester City, o brasileiro Ederson Moraes, toca a bola com a mão fora da grande área no lance do 1-0 para o Chelsea. Foi um lance que passou despercebido à maior parte das pessoas. Já voltamos a falar, Carlos, mas agora vamos até ao centro da cidade do Porto, à Avenida dos Aliados, onde desde há alguns dias se têm concentrado os adeptos do Chelsea, que esta noite fazem a festa. Imagino que rija Cristina Borges. Mesmo, Rui, por esta altura mantém-se mais um momento de festa, algo que não acontecia desde 2012. Jornalista Cristina Borges a registrar aqui em direto os festejos eufóricos dos adeptos do Chelsea no centro da cidade do Porto. O clube londrino conquistou esta noite no Dragão a segunda Liga dos Campeões e igualou Nottingham Forest, a Juventus, Futebol Clube do Porto e Benfica. Renato Sanches diz que ele próprio e a seleção estão melhores do que quando venceram o Campeonato da Europa. Portugal continua a preparação na cidade do futebol para a defesa do título na prova. Pedro Fonseca, ouvíamos ali Renato Sanches a afirmar que a seleção portuguesa está melhor nesta altura do que estava há 5 anos, quando foi campeã europeia pela primeira vez, diante da França. Concordas com a opinião do médio do líder? Se está melhor, vamos ver no europeu agora, que tem mais opções hoje em dia, acredito que sim. Zé Pedro, muito rapidamente, antes de avançarmos, há pouco falavas dessa dupla atacante que prevês que vai jogar com regularidade no europeu, André Silva e Cristiano Ronaldo, no meio-campo e na defesa. Achas que pode haver alguma novidade particular? Bem, não me estranharia nada se Danilo, mais jogo, menos jogo, pudesse eventualmente jogar. Pedro, é uma tarefa obviamente complicada para o Rio Ave, que é a equipa da Primeira Liga. Ainda assim, Miguel Cardoso foi despedido no intervalo deste play-off, digamos assim. Até que ponto é que isso poderá enfraquecer ainda mais uma equipa que, imagino eu, já deve estar fragilizada depois daquele resultado pesado que sofreu no jogo da última quarta-feira? Sim, acho que... Zé Pedro, o que é que o Rio Ave poderá fazer para dar a volta a uma desvantagem tão profunda?
Logo de imediato, digo eu, marcar o golo o quanto antes. Vamos agora às outras modalidades. Miguel Oliveira conseguiu a melhor qualificação do ano no Grande Prémio de Itália de MotoGP. O português foi sétimo este sábado no circuito de Mugello. A volta mais rápida do piloto da KTM foi feita em pouco mais de 1 minuto e 45 segundos. A pole position foi garantida por Fábio Quartararo. É a quarta consecutiva esta temporada para o francês da Yamaha, que parte na frente para o último dia da 6ª prova do ano. João Almeida foi quinto na penúltima etapa da Volta à Itália em bicicleta. O português da Deceuninck Quick-Step ficou a 41 segundos do vencedor na derradeira tirada de montanha entre Verbania e Valespuga. O mais rápido foi o italiano Damiano Caruso, da Bahrein, que venceu pela primeira vez uma etapa no principal circuito mundial da modalidade. O camisola rosa, Egan Bernal, ficou em segundo lugar. Mantém-se, por isso, na liderança à partida para o último dia de competição. Na classificação geral, o colombiano tem 1 minuto e 59 segundos de vantagem sobre Caruso. João Almeida está a 8 minutos e 50 do topo. A edição 104 do Giro termina este domingo com um contrarrelógio na cidade de Milão. And make sure that he will be a Grand Tour stage winner. Caruso, winner on the day. No ténis, Novak Djokovic venceu o ATP 250 de Belgrado. O número 1 mundial impôs-se em 2 partidas por 6-4 e 6-3 em 88 minutos ao eslovaco Alex Molcan, oriundo da fase de qualificação. O sérvio sofreu 4 breaks e quebrou o serviço do adversário em 6 ocasiões. É o título 83 da carreira de Djokovic, o terceiro no próprio país, depois das conquistas de 2009 e 2011. O tenista balcânico vai para Roland Garros com um registro de 20 vitórias e 3 derrotas esta temporada. O segundo Grand Slam do ano começa este domingo. Na primeira ronda, Novak Djokovic enfrenta o norte-americano Tennys Sandgren. Novak, and for the first time in 10 years, it is title number 83. No outro ATP 250, na cidade italiana de Parma, o vencedor foi Sebastian Corda. O jovem norte-americano derrotou o italiano Marco Cecchinato, também em 2 sets, neste caso por 6-2 e 6-4 em 1 hora e 15 minutos. Esta semana, a caminho do primeiro título ao mais alto nível, o tenista de 20 anos não consentiu qualquer partida. Tornou-se o primeiro jogador dos Estados Unidos a conquistar um torneio ATP na terra batida europeia desde Sam Querrey em Belgrado no ano de 2010. É então o primeiro título ATP para Sebastian Corda, filho de Petr Korda, antigo número 2 mundial. We're going to get the famous scissor kick as well, Candy, of course, that his dad made famous. E está no fim esta noite desportiva de sábado. Agradeço ao Carlos Duarte, também ao Pedro Fonseca e ao José Pedro Pereira. Até à próxima. A noite desportiva está de regresso este domingo e contamos consigo. Bom fim de semana.